tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos a distorção parapsíquica dentro da parapercepciologia. É o ato ou efeito de distorcer, deformar e alterar a forma ou outras características estruturais das vivências paraperceptivas mal interpretadas, empregadas e veiculadas no universo comunicativo da desinformação e da anticosmoética. Então nós vemos a distorção energética, a distorção parapsíquica inconsciente, a distorção parapsíquica involuntária, a distorção parapsíquica proposital, a distorção dos parafatos, o juízo inapropriado dos parafenômenos, as incongruências extrasensoriais, a protoconsciencialidade parapsíquica, as condições parapsíquicas delirantes, as distorções paraperceptivas historiográficas, o antidiscernimento parapsíquico pessoal, o fato de quem conta um conto poder aumentar um ponto, os equívocos paraperceptivos, os parafactoides, e por aí vai seguindo a situação. Agora, nós mostramos depois na caracterologia 7 ocorrências parapsíquicas distorcidas: alucinação, clarividência, espionagem, heteroassedialidade, manipulação, mercenarismo e plagiados. Agora, nós falamos no fim, as distorções parapsíquicas por malintencionalidade e outras causas incidem nas vivências das paraperceptibilidades em função da ignorância crassa quanto às energias conscienciais. Você já foi vítima de distorção parapsíquica? Quais são as providências profiláticas tomadas por você para evitar os desvirtuamentos comunicativos da paraperceptibilidade? Eu quero dizer que na holoteca ficou faltando aí colocar cognoteca, que é no fim. Isso aí, o meu aqui já tinha anotado. Para aumentar aí, pode aumentar laboratórios, se quiser. Agora, esse é o 1094, verbete, 3 páginas, 36 logias e 6 máximos, incluindo aí as teclas, é lógico, a holoteca. Agora aqui pergunta: como dosar a energia através da força presencial? Escuta, não se dosa a energia pela força presencial, se dosa pela vontade. Não é a força presencial. A força presencial, ela pode demonstrar, evidenciar a energia da pessoa. Mas a dosagem é feita pela vontade, pela intenção da pessoa. Qual a melhor técnica para o posicionamento não ir com uma carga energética muito elevada a ponto de incomodar e ou atrapalhar outras consciências? A primeira coisa é o seguinte: primeira coisa é você ter boa intenção. Se você tem boa intenção, quanto mais você exteriorizar a energia nessa nossa dimensão, melhora todo mundo. Não fique incomodada com a quantidade, fique incomodada com a qualidade da sua energia, a intenção que você modula a exteriorização da sua energia. Então, a coisa mais séria não é a quantidade, é a qualidade. Se a sua qualidade é boa, que você seja uma serenona, vá em frente. E lembrar que a gente não dosa a energia pela força presencial, não. O que dosa é a intenção, ou seja, a força maior da pessoa, que é a vontade. E aí depende da intenção. Por isso, a qualificação da energia é seríssima. Outra pergunta: sofro de epilepsia, faço uso do medicamento controlado Depakote, 500 mg, tomo 1000 mg ao dia. Com todo o cuidado que sempre tomei, fiquei grávida. Com isso, fui ao médico e ele me aconselhou a interromper a gravidez, tão indesejada por mim. Concordo com ele, pois sei que é uma gravidez de risco, não sei como proceder. Olha, nesse caso eu não posso dar palpite. Isso aí é você que tem que ver o que vai fazer. A única coisa que eu posso te fazer é o seguinte: daqui para frente, olha mais seus métodos, sua disciplina, sua organização, seus horários, os detalhes da sua vida, porque senão amanhã vai ter mais coisa pior do que isso. Nesse caso aí, decidi olhar.
Você tem que lembrar o seguinte, que esses remédios e o seu processo, isso aí altera a memória. Então é muito bom a pessoa colocar as coisas por escrito. Arranjar um laptop. Isso também eu recomendaria para você. Se você não tem, arranja o laptop e coloca as coisas no lugar. Para ver como é que é. Escreva tudo, que isso vai ajudar a sua memória. Ajudando a memória vai ajudar no seu processo de deliberar, de decidir, de fazer as coisas. Vai ser muito importante. Vale a pena. Agora, ontem o Lost não está aí não, né? O Lost me pediu, queria ver com a revista que apareceu o caso do Obama, aqui ó, Profecias do Mundo, do Fim do Mundo, Mundo Estranho. Então está aqui numa determinada página, que não tem número, eleição de Obama. Então, eles acham que essa aqui é a centúria 1 a quadra 76, que eu vou ler. Este homem será chamado por um nome bárbaro. Ele falará então a um grande povo em palavras e feito. Mais do que qualquer outro homem, terá fama e renome. Agora aqui a interpretação. No Ocidente o nome Obama soa como nome bárbaro. E seus discursos lhe trouxeram grande fama e renome no mundo todo. É isso aqui que é o caso que eles interpretaram como sendo dele. Tá certo? Agora essa página aqui, essa revista não tem. Não, é página 23. O negócio é para colocar aqui que a gente não vê nada. São esses designs de revista de doido, né? Que tem. Essa aqui é mais uma. Agora, quero mostrar para vocês mais uma coincidência das nossas tertúlias. Ontem, por causa daquela conversa aqui, a gente tocou no assunto da Virginia Woolf. E ela apareceu. Agora, ó, está aqui o livro da Graça, que defendeu o tempo do romance As Ondas, da Virginia Woolf. Ela vai publicar esse livro agora, vai sair livro mesmo. E outra coisa, Vidas Literárias, Virginia Woolf, do John Lehman. Esse aqui é que mostra mais a história. Está aqui. 25 de janeiro, nascimento de Virginia Stephen, terceira filha de Leslie Stephen e Julia Duckworth. Agora, está aqui. Foi quando ela nasceu. 25 de janeiro. Foi ontem. É isso que eu quero falar para vocês. Eu não sabia dessa. A graça é que foi a hora que eu toquei no assunto com ela, eu falei, vem cá. Mas é o aniversário dela. Aqui, ó, está aqui escrito as coisas dela, o livro, tudo. Agora, como é que você sai dessa? Agora, o melhor da história. A hora que eu fui falar com ela, ela apareceu lá, para mim, de novo. Com energia, tudo. Ela realmente está melhor. Agora, ó, essa mulher sofreu muito a vida dela toda, porque ela tinha uma esquizofrenia, ou se vocês quiserem, a bipolar. Ela ficava deprimida, excitada, etc. Mas ela conseguiu superar isso tudo, escreveu uma série de livros, e depois ela suicidou-se atirando na água do rio. O rio chama Ousa. O-U-S-A. Essa atirou lá e morreu em 1941. Agora, para vocês terem uma ideia, ela escreveu 15 livros. Fora uma porção de ensaios, contos, artigos que ela fez, um volumoso diário que ela fez. A mulher escrevia muito. Agora, eles tinham um grupo, que é o Bloomsbury, da situação Blooms. E esse grupo foi considerado dos mais, assim, eficazes da época em matéria de intelectualidade. Ela pertenceu a esse Bloom. Agora, o que se passa? É o Bloomsbury Group, que era o nome que eles tinham, Blooms. Agora, aí tem esse livro aqui é muito bom, que ele tem 136 fotos e ilustrações, falando tudo sobre a Virginia Woolf. Hein? O nome dele é Virginia Woolf, John Lehman, Vidas Literárias, Jorge Zahar, editora. Entende? É livro que às vezes você encontra por aí. Ela comprou por 20 pratas na ocasião. A maior foi de segunda, com 136 ilustrações.
Foi publicado em 1989. Agora, aqui tem um monte de fotografia dela, da turma toda lá, etc. Agora, o livro da Graça também, essa tese dela, tem também fotos que ela colocou, entende? E os dela tem uns bem claros, da época, etc. Tal, vale a pena. Agora, esse aqui ainda está ainda no original, esse livro dela, mas ela vai publicar em livro mesmo agora, oportunamente, já está encaminhado o negócio aí para fazer. Pode ver. O Tempo no Romance As Ondas, de Virginia Woolf. Isso aqui é a tese dela. Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, Centro de Educação, Comunicação e Artes, Programa de Pós-Graduação, Estrito Senso em Letras, nível de mestrado em Letras. Foi a tese de mestrado dela. Já saiu tudo. Agora, ela vai publicar isso aí. Devido aos processos para fazer comunicação, dar aula, esse negócio todo. Ela precisa do livro lá, ela quer mostrar para a turma, né? Então ela vai fazer. Ela não vai publicar isso pelo editário, não, é fora daqui. Que é para dar mais distribuição, avançar com as coisas. Outra coisa, a EBRA também permitiu que se coloque lá também o nome junto, da editora e tal. Então, vamos ver o que dá, né? Agora, de qualquer maneira, é bom porque 1941 para cá, 1941 foi quando eu comecei a minha biblioteca. Ela melhorou, né? A Virginia Woolf melhorou com a situação toda. Agora, essa mulher era uma cabeça. Ficar com aquelas coisas todas, porque ela entrava em depressão, que não era fácil. A situação, eles mostram tudo como é que era. Alguns meses de um jeito, outros meses de outro, aquela situação toda. Agora, você vê direitinho o processo dessa labilidade própria mesmo, né? Da bipolar. Agora, sob a distorção parapsíquica, então, nós ficamos aonde? Professor. Sim. Aqui, na letra A. Na página 80, o senhor coloca na fobiologia a parapsicofobia. Aí eu queria entender se as bases, ou podem ser as bases da parapsicofobia, os trinômios que o senhor colocou lá na trinomiologia, que é o trinômio crendices, delírio, tradições, trinômio, erronia, felonia, vilania. Olha aqui. Trinomiologia, crendice, delírio e tradições. Isso é para chamar a atenção para as pessoas. Trinômio, erronia, felonia, vilania. Alta sede, autocorrupção, acriticismo. O que você quer? Agora, na fobiologia, a parapsicofobia. São as existe partes. isso tudo. Pois é. Tudo isso tem relação com o processo? Tem. Um de um jeito, outro do outro. Agora, os trinômios estão certos e a psicofobia também. Agora, no momento da distorção que ocorre, o que vem primeiro aí dentro dessa parapsicofobia? A experiência, as crises que as pessoas têm? Na parapsicofobia eu coloco isso em muitas das fobiologias que existem por aí. É todo mundo que tem medo de chegar perto de mim, por exemplo. A maioria é por causa de parapsicofobia. E tem um monte de gente que tem medo de mim, você sabe, né? Sempre foi assim. Agora, é muita coisa que nós fizemos. Por exemplo, essa semana, uma sobrinha minha mandou uns retratos e umas fotos. E tem um de 1965 que eu e o Chico mandamos para minha mãe. Nós estávamos em Silver Spring, Maryland, nos Estados Unidos, e o Chico quis ver um shelter, que é um abrigo antiatômico. Então nós tiramos a foto na frente do abrigo antiatômico. Que Estados Unidos, naquela ocasião, tinha abrigo tudo quanto é lado, eles falavam demais nisso. Já fazia 20 anos que a guerra tinha terminado, mas estava a Guerra Fria. Então o Chico fez questão da gente ir lá. Então eu tirei uma fotografia com ele e tal, na frente do shelter. Entende? Que é o abrigo antiatômico. Silver Spring é um lugar muito bonito, que eu já falei aqui em Silver Spring, em Maryland, é cheio de cientistas, tudo isso. Nós tivemos lá uma temporada para ver, que eu tinha uns amigos lá, tinha uma amiga que tinha se casado, estava morando lá e tal. Agora, o que é interessante é isso, é a gente ver, de 65 para cá, atualmente, eles têm que fazer esses abrigos antiatômicos aí, mas ninguém fala nisso mais. É contra o processo de terrorismo, né? O negócio está aí, funcionando. Agora, 65
Fazia 20 anos, a guerra acabou em 45. Fazia 20 anos, esses abrigos tinham de todo lado. Eu vi, participei disso, entrei no abrigo. Agora, você olha por fora, tinha lá aquele sinal de radioatividade, aquele negócio todo, com o negócio mostrando como se fosse um cogumelo na frente. Isso é a foto que a gente tirou, bem claro. Em 1965, para agora, são 44 anos, não é isso? Essa é a situação. O mundo vai andando. Agora veja, o povo via essas coisas minhas, esse trabalho todo, mexendo com essas coisas, muita gente tem medo. Chega perto, fica com medo também. Toda pessoa que tem a culpa no cartório, que tem a consciência pesada, às vezes não quer chegar perto de médium nenhum. Que o médico pode ver alguma coisa, ver aquilo, apontar, pronto, como é que fica? Eu já vi casos que o cara tinha matado uma pessoa. E ele sempre me evitava. Aí eu falei assim, esse cara tem alguma coisa. Um dia eu vi a cena na minha frente. Eu falei assim, ele vai acabar sendo preso. Agora, eu não vou falar nada não. Vamos ver o que vai acontecer. Foi dito e feito. Descobriram o cara. Entende? Agora, essas coisas existem. Então, esse problema da distorção parapsíquica tem de tudo. Agora, quem não estuda e quem não domina a energia é que tem mais distorção, entende? O processo é o domínio da energia. Eu estou falando isso aí bem claro, ó, na frase enfática, as distorções parapsíquicas e energias conscienciais. O que é mais sério é isso, de modo que o estado vibracional pode ajudar demais a pessoa a acertar as suas abordagens com os parafenômenos, os fenômenos parapsíquicos. Então, a exteriorização de energia, saber o processo da energia, ajuda demais, amplia a capacidade da pessoa de fazer abordagem, de fazer pesquisa, de investigar os fatos, de acessar os conteúdos dos fenômenos parapsíquicos. Você entendeu, né? Entendi, e tem outra dúvida. Vai em frente. É o seguinte, logo no início o senhor coloca na página 79... as distorções parapsíquicas inconscientes na neologia, distorção parapsíquica proposital. Aí eu fui em exemplologia para ver se eu consegui entender melhor e eu fiquei um pouco na dúvida do seguinte: como é que uma pessoa gera uma distorção a partir da ignorância e como é que a gente pode ajudar, ou como é que a gente pode se ajudar nesse caso aí, quando tem essa ocorrência? Olha, o melhor é você fazer um ambiente adequado para fazer atalhos, esclarecer. Falar a coisa com toda objetividade, realismo, sinceridade, tentando ajudar. Não tem outra saída, não. Isso aí não tem milagre. Agora, às vezes não vale a pena falar nada para a pessoa, porque quanto mais você fala, mais medo ela vai ter. Às vezes não ajuda. Então, é preciso, às vezes, de dar alguns livros para a pessoa ver, ou ela participar de algum curso, para ela começar a perder o medo. Aí então, depois você trata do caso pessoal dela. Primeiro é bom ela tratar dos casos alheios, de outras pessoas, de outrem. Entende? Para ela se sentir mais segura, mais firme, consolidar a autoconfiança dela perante a multidimensionalidade. Então, às vezes, não é bom abordar no caso pessoal da pessoa aquilo que é dela. Ela às vezes não está preparada, ela não está no limite de paura, de medo, você está entendendo? É muito baixo, difícil. E quando é com criança? Quando a criança tem um medo... Criança a gente deve colocar de acordo com o nível de lucidez dela e a capacidade de retenção. Olha a elaboração da mentalidade dela. Agora, ela mexer com energia é uma coisa que a gente já pode mexer lá. 7 anos, por exemplo, a pessoa já pode dominar isso perfeitamente. Eu sempre recomendo, né? Dominar as energias e dominar a economia. Mostrar para a criança dinheiro, como é que é, para ela ficar livre de ser dependente dos outros. Que a coisa mais séria é a gente manter a nossa liberdade de manifestação, que é o livre-arbítrio. Você vê lógica nisso que eu estou falando? Entendi. É por aí. Professor Valdo, eu gostaria de colocar até um fato pessoal, assim,
por volta de 7, 8 anos, eu passei por uma situação de vivência parapsíquica que até hoje eu não consegui identificar dentro da fenomenologia algumas respostas para essas vivências que eu tive. Por exemplo, eu dormia e era como se tivesse algo me envolvendo o corpo inteiro. Eu não conseguia identificar isso, eu tenho como hipótese a ectoplasmia, mas eu não tenho assim, uma coisa certa. Nesse caso, qual é o melhor procedimento nesse caso aí? Como é que a gente pode fazer? O que acontecia com você? Eu dormia e é como se tivesse alguma coisa me enroscando e chegava no pescoço, eu ficava com falta de ar. Isso é assédio. Qual o problema? Não tem novidade nenhuma aí. Não tem nada a ver com energia, era assédio mesmo. Não, assédio, óbvio, que é isso. Você está parecendo o Robert Monroe, que ele via que tinha vamos dizer, uns anões que ficavam em torno do pescoço dele, nas costas, todo lado. Isso é assédio. Isso é um tipo de assédio. Agora, no caso aí, é porque ele estava envolvendo você na cabeça, mexendo no laringo chakra. O processo todo é esse. Possivelmente, a consciência arranjou aí que era um ponto mais frágil. Entende? A consciência arranjou aí um local de abordagem mais adequado. Agora, tudo isso que envolve a pessoa aí é assédio, é o processo de energia. Agora, é a consciência usando a sua energia para dominar você. É assim que começa, sem possessão, essas coisas todas, tudo é assim. Não tem novidade nenhuma, isso aí é muito comum. Tá. Mas, não tem nada. Ok, obrigado. Pode falar. Parafatologia, a quarta linha de baixo para cima, parafatologia, a ausência de conceptáculos cerebrais ou alopensina adequada para a recepção dos parafatos. Queria saber mais que se aprofundasse com exemplos aí. Por exemplo, o problema todo é o seguinte: aquela pessoa que só pensa no elétron, na matéria, na parte da fisicalidade, ela só está no vil metal, nas coisas do dia a dia, ela não quer saber de outra dimensão, não quer nada. Ela quer aproveitar o momento que passa com as coisas todas que ela fez. Então ela não tem conceptáculo cerebral ou holopensene adequado para receber qualquer coisa de parafatos. Outra coisa, aquela pessoa que é, por exemplo, um governador e que ele não se predispõe para receber a assistência de função do amparador extrafísico. Isso aí é falta de conceptáculo também. Conceptáculo seria ele saber receber. A pessoa se predispor. Ela está disponível para acolher uma mensagem, uma inspiração, uma intuição de alguém mais evoluído de outra dimensão. Então, todos os processos de parapsiquismo, no caso, os parafenômenos, são julgados para escanteio, desaparecem, eles não podem atuar. Mas a dúvida é quem é sensitivo e pode ter isso. Todo mundo é sensitivo. Sensitivo. Agora, por exemplo, aquele sensitivo que é assim, aquela pessoa, ele se bloqueia, tudo dá para trás. Por exemplo, uma pessoa que se projeta, é projetor, normal, ele pode ir para uma comunidade e ter um problema desse, dependendo de onde ele for. Não, o processo todo é que uma pessoa, ela pode ser inibida conforme a hora e não é inibida em outras coisas. Tem de tudo. Ô, Loche, olha aqui a revista que você pediu. Você é retardatário, mas a gente abre uma exceção e mostra a revista. Ó. O negócio é isso aqui, ó. Vê aí, que eu já li, já fiz um comentário sobre o assunto. Agora, Arlindo, você entendeu aí a situação? Então, o problema nosso todo é fazer a predisposição para a extrafisicalidade, para os fenômenos parapsíquicos. Nós temos que nos predispormos. Você tem que estar aberto. Isso é que eu chamo de abertismo consciencial. Esse aí é uma das categorias do abertismo. Agora, é outra dúvida, na primeira linha, distorção energética. Aí você quis dizer que a pessoa tem pouca energia, o que se quis dizer? Não, ela distorce. Ela tem energia ruim, às vezes, e está pensando que está dando paz nos outros. Nessas seitas e religiões por aí, está cheio de gente que está lá que é vampiro.
Em vez de dar energia, ele está chupando energia de todo mundo que passa lá na frente. Eu tinha pensado aí mais a questão de distorção energética. Falta de cosmoética entra. Também é, mas a distorção mais comum é essa. Entende? Você está crente que o cara aí é um grande doador de energia, um Itaipu de energia consciencial, e ele é um vampirão. Tá certo? Professor, aqui, letra A, na parafatologia, 4ª linha. Sim. As convicções parapsíquicas delirantes. Sim. O senhor poderia aprofundar nesse sentido? Porque às vezes as convicções são os processos de alucinações que a pessoa não sabe interpretar. O que é alucinação do fato real? Outra hora, ela não sabe interpretar o que é uma manifestação psicopatológica, ou seja, doentia, de um fato normal parapsíquico. E quando a gente vê assim que a pessoa está entrando nessa linha, assim, como é que a gente faz assim para tirar a pessoa? O problema é mostrar os fatos e ponderar com a pessoa, com lógica, com racionalidade, o que está se passando. Mostrar para ela o que é. O problema é tarístico, quer dizer, tarefa do esclarecimento, esclarecer, informar, dar os detalhes da situação. Tá certo? Me conta, seu óculos é novo? É novo? É. Estou vendo, está com a cara de professor, né? Não, às vezes, isso que a Daiane falou, tem professores que dão feedback, né? Mas alguns feedbacks são bem, algumas coisas batem, alguns são bem incoerentes. Qual devia ser a postura do professor no caso, assim, para evitar... Falar com a pessoa, falar assim, olha bem que aí há um excesso, isso aí está incoerente, não conjumina. Olha os fatos e parafatos, observa bem isso. A coisa toda é lógica. Uma coisa que você pode também falar com a pessoa e recomendar é o seguinte: anota tudo que acontece com você. Com o passar do tempo, você vai ter mais maturidade, vai consolidar as suas informações, você vai ter uma vivência mais expandida, mais profunda, você vai ter mais certeza das coisas, você fala. Por enquanto, não toque nesse assunto. Eu já tive que falar com um monte de moças e mulheres que vinham para o acoplamentário, quando eu dava acoplamentário, eu falava assim, ó, não toca no assunto, anota tudo que você vê, que ainda tem muita extrapolação da sua fantasia, da sua, vamos dizer, imaginação. Pois é, não, a pessoa não é isso. Ela chega e recebe aquele impacto do holopensene do local, por exemplo, no acoplamentário. Então ela fica um pouco eufórica. Aquilo não é normal porque ela não está acostumada com boas energias. Às vezes de onde ela vem está tudo pedra sobre pedra, etc. Tal, você está entendendo? Ela sai do inverno e entra na primavera. Então na hora que ela entra naquela primavera, um holopensene primaveril em matéria de energia, ela fica entusiasmada, ela quer participar, ela quer mostrar, informar, comunicar aos outros o que ela está sentindo. Até um certo ponto, aí às vezes tem euforia, tem tudo. Agora, nesse caso, então, é falar com a pessoa, olha aqui, guarda para você, anota tudo, você vai ver com o tempo. Agora, eu tive que falar com uma série aí que aparecia, que ela ia uma vez, aquilo ficava entusiasmada, toda vez que eu dava o acoplamentário, ela estava lá junto. Aí eu falei assim, ó, reduz a coisa, mas menos. Está entendendo? Para dar um jeito. Porque senão eu falei assim, ó, se você continuar assim, daqui a pouco eles vão te chamar de atriz, entende que você está exagerada, que você está fora da realidade, ninguém vai admitir mais nada que você falar ou escrever amanhã, eles vão achar que tudo seu é excessivo. Aí a pessoa cai em si. O problema todo é o seguinte, em parapsiquismo não se pode ter entusiasmo. Mas na vida, de modo geral, todo entusiasmo, é preciso ter muito cuidado, porque senão se torna burro, borraldo e burrido. Precisa ter cuidado. Então, é necessário ter ponderação, comedimento, lógica, reflexão com as coisas, senão não adianta. Agora veja, é isso que eu falo aqui também todo dia para servir, porque isso aí é uma panaceia universal. A reflexão, a racionalidade, a lógica, todo mundo precisa disso para tudo.
A maioria dos nossos erros, a tríade da ironia, tudo é baseado nisso. O problema da pessoa é errar, se equivocar, se enganar, ou omitir. Entende? Tudo, a maioria devido a esses casos mesmo. Agora, aqui outra pergunta. Tenho pensado em investir na carreira diplomática. Me parece uma profissão através da qual se pode prestar assistência policármica. Minha preocupação é se há alguma distorção nesse pensamento, uma vez que é uma carreira ligada ao governo, que pode por vezes cercear a ação assistencial do profissional em questão. Peço a opinião do professor. Olha, a primeira coisa é a seguinte, a carreira diplomática é fora de série, pode ajudar muita gente. Agora, o problema todo é ver o que a pessoa participa disso, porque há muita coisa que está errada. Vocês estão vendo aí, ó, você deve ter visto esse caso desse Batista, que está aí, que é um italiano, e que o ministro da Justiça, e agora a diplomacia e outras áreas do governo estão tentando ver se entra nisso, que a Itália toda está reclamando do Brasil. O cara matou 4 pessoas, fora outra, já foi julgado até fora da Itália, tem uma opção de coisa, por todo lado condenaram o cara. Agora aqui, com esse negócio dos esquerdistas do Brasil, essa besteirada toda, deu esse quiprocó. Isso aí, mais uma vez, está colocando o Brasil numa situação boba, besta. Igualzinho os negócios que o Evo Morales já deu contra, o cara lá do Norte já deu contra, em vários casos de diplomatas do Brasil. Então a diplomacia do Brasil com esse nosso chefe que está lá tomando conta é uma droga total, né? Está dando tudo para trás. O que eles tentaram fazer, de colocar lá as coisas na ONU, tudo deu para trás, nada funcionou. Agora essa última aí, por exemplo, é uma coisa de criança, né? Isso aí. Agora, qual é o interesse disso? Parece que tem interesse de outros países, parece que cantaram o presidente da República, ele então cantou o ministro da Justiça. Agora, então a gente vê, diplomacia é isso, é o senhor problema. Agora, ó, você, por exemplo, você deve estar influenciada também por causa do Vieira de Mello, que foi um grande cara que trabalhou na diplomacia do Brasil e que foi assassinado. De modo que, às vezes, vale a pena. Outra coisa, o Brasil já teve um homem, que é aquele lá do Rio Branco, Barão do Rio Branco, foi uma grande personalidade nesse sentido. Preciso de pensar nisso. De modo que eu acho que é uma carreira digna. Você pode entrar lá para iluminar o assunto, melhorar a situação, pode ajudar muita gente. Quais as principais questões para refletir para quem está pensando em investir em concurso público? Tenho pensando que pode ser boa oportunidade para se resolver financeiramente. Não há dúvida, todo mundo faz isso, principalmente imposto de renda. E você chega lá, conforme o lugar, como acontecia lá em Minas Gerais, eles falam assim, ó, você tem que trabalhar menos e tem que enricar depressa. Se você trabalhar demais do jeito que você está fazendo, nós vamos te mandar para o arquivo, porque nós não podemos trabalhar tanto, todo mês. E outra coisa, você tem que enricar. Tudo que você receber tem que dividir com a gente e ver a situação toda. Isso tudo eu vi um monte de gente no Rio, em Minas. Então o Brasil está cheio disso. Agora, o povo fica rico de uma hora para outra assim, com certos programas de governo aí, como servidor. Agora veja, junto disso. Existem muitos funcionários fora de série, bons, de grande gabarito, de grande competência. Mas existem essas coisas. Imposto de renda no Brasil, por exemplo, é o seu problema. Eu sempre conto o caso daquela moça que veio e começou, muito inteligente, tudo isso, e começou a dar aula no Instituto. Uma beleza, a gente estava feliz com ela, já estava preparando para fazer itinerância, para ir para o norte, etc. Tal. Aí, lá pelas tantas, ela entra, faz um concurso, passa no imposto de renda. Quando ela passou, ela mudou a personalidade. Aí ela chegou e falou assim, você está em dúvida, né? Não, estou em dúvida com as coisas. Em poucos dias, apareceu um carro, 0 quilômetro, que ela já estava até emprestando para os nossos amigos do Instituto. Eu falei assim, essa moça não vai ficar aqui mais, acabou. Aí, lá pelas tantas, ela falou que ia embora, que não dava. Porque como é que ela ia fazer as maracutaias dela lá no imposto de renda e depois dar aula sobre cosmoética? Não dava, né?
ela começou a pesar na balança, a cabeça pesou e assumiu, nunca mais apareceu. De modo que a gente tem que ver isso tudo, né? Estou fazendo a TENEFS há 2 meses, mas enfrento um problema. Engraçado, esse é o 3º caso de 2 meses que aparece nessa última semana. A minha mente fala demais. Tento manter o foco na assistência, mas não demora muito, a mente desloca para outros assuntos. Como melhorar esse trafar? O problema todo é você com a sua vontade. Pensa num foco e só pensa naquilo. Um foco bom, por exemplo, cosmoética, assistencial. Pensa só nisso. E não pensa em outra coisa. Aí você vai criar um ambiente mais adequado para o amparador te ajudar. Agora, isso aí é o devaneio. É a síndrome que a pessoa tem de desorganização. Possivelmente você está com a vida desorganizada. Porque quando a pessoa tem muito devaneio, que ela não fixa, ela sai do megafoco, a vida dela às vezes fica desorganizada. Observa isso. Se você melhorar o modo de raciocinar e manter o megafoco, pode ser que vai melhorar a sua vida toda. Por quê? Tudo vai ficar mais metodizado, disciplinado, as coisas vão entrar nos eixos, tudo vai funcionar melhor, o resultado dos seus esforços vão ser melhores. Professor, letra A. Sim. De que modo os pais, agora nas férias, os jovens estão em casa, eles podem interceptar esse processo de rolo compressor das inutilidades? A pessoa geralmente não tem muita ligação com a conscienciologia, mas você quer ajudar elas a... que é muito lixo, né? A gente sabe. Como interceptar isso? Agora, você quer interceptar o quê? Os assédios em cima da pessoa? Isso, é mostrar para ela fazer o desassédio. Lembrar que o autoassédio é que embasa o heteroassédio. Explicar isso tudo para a pessoa. Não tem jeito, isso aí não tem milagre, não. É esforço pessoal. Tem pessoa que quer ficar assediada. Por quê? Ela já se acostumou com as energias do assediador e não quer deixar. Isso tudo existe. Então, a primeira pergunta que você pode fazer, se a pessoa for recalcitrante, criança. Ela for difícil, hein? É uma criança. Não, criança já é outra coisa. Criança é você que tem que fazer um ambiente para ela. Com bastante amor. Aquele amor puro que eu estou falando, fraternidade, afeição. Entende? A criança é diferente. Agora, adulto é isso que eu estou falando. Está claro? Pronto. Sim. B. B. Na parapatologia, na 5ª linha, o antidiscernimento parapsíquico pessoal. Sim. Você poderia falar um pouquinho? É a pessoa que não tem discernimento. Tudo que ela faz, ela não quer pensar em discernimento. Ela quer fazer a vida naquele modo que ela faz, no estilo anômico, ou de desordem, ou de... Você está entendendo? De anarquia da vida dela. Então, quase sempre é uma pessoa desorganizada, então ela tem um antidiscernimento parapsíquico. Agora, o pior nesse caso é quando essa pessoa, seja homem ou seja mulher, tem muita energia, já tem algum desenvolvimento parapsíquico, por exemplo, de clarividência. Então, aí ela é um carro sem freio. O holopensene, a atmosfera de vida, tudo piora. E essas coisas acontecem com muito mais frequência do que a gente pensa. Antidiscernimento é aquela pessoa que não sabe distinguir o que é o certo do errado, o que é o bom do pior, o que é uma coisa avançada daquilo que está ultrapassado, superado. Então, isso é que é discernimento. Agora, o antidiscernimento é quando a pessoa, tudo que ela faz, é o contrário disso. Ela só vê a coisa da desordem, da entropia, da bagunça, da indisciplina. Aquilo acaba criando uma série de consequências negativas. O primeiro que começa a acontecer, se a pessoa for ver, às vezes ela já passou por várias, vamos dizer, contextos desse. São os acidentes de percurso parapsíquico. Eles são muito comuns, muito mais do que a gente pensa. Você entendeu mais ou menos o que é? Antidiscernimento é isso. Entendi. Obrigada. A maioria aqui já está fazendo muita força para acabar com o antidiscernimento. O antidiscernimento, assim, intencional, propositado, está entendendo? Consciente, é muito mais raro agora com essa turma nossa.
devido ao problema da cosmoética, os códigos que nós falamos, os princípios de vida, o princípio da descrença. Isso tudo está equilibrando mais a turma. Então, esse antidiscernimento, assim, óbvio, claro, ele já não aparece tanto mais do jeito que era antes. Pode falar. Valdo, na página 80, tecnologia, você pode comentar as duas técnicas que você colocou ali? A tecnologia é a técnica da evitação dos falsos conceitos e a técnica da incorruptibilidade da imaginação. Os falsos conceitos é o seguinte, são os mitos, os preconceitos, a mitologia, os folclores, aqueles processos de imaginação que às vezes a pessoa tem desde a infância, porque ela foi mal criada intelectualmente, quer dizer, no ambiente dela não tinha gente para ter lucidez, para esclarecer. Então a criança foi criada e orientada dentro de conceitos cheios de processos de simpatias, você está entendendo? De problemas de mito, de tudo quanto é tipo. Então, com isso, é um senhor problema. A pessoa, quando vira adulta, ela tem que evitar esses falsos conceitos, essas tolices. Você não pode comer banana com manga, você morre. Outra coisa, você não pode tomar banho depois do almoço, você vira a cara para as costas. Isso é da minha infância. Virar a cara para as costas. Na medicina existe um fenômeno que é o estupor, que é aquele problema do impacto no sistema nervoso, que a pessoa muda, então dá uma paralisia que ela se altera toda. Agora, esse virar a cara para as costas é terrível, né? Pensa bem, isso sempre me impressionou quando criança. Não faça isso, você vira a cara para as costas. É quando a pessoa, por exemplo, mexia com alguma coisa de fogo, não fica perto da fogueira demais, você vai virar a cara para as costas. Então veja, tem uma série de condições que a intenção de quem falava até que era boa, mas isso cria, com o passar do tempo, os falsos conceitos na cabeça da pessoa. De vez em quando a gente tem que ver o que é o falso e o verdadeiro, o que é o preconceito e o que é o fato. Como que a pessoa O que é o faz fato e quais são as versões erradas daquele fato. Como que a pessoa faz para conseguir distinguir isso? É ler bastante, ler tudo que seja sério. Uma coisa boa, se a pessoa tem dificuldade de ler, lê essa revista que eu falei aqui hoje, essa do Mundo Estranho. Ela traz uma opção de esclarecimento nesse sentido. E lê também essas revistas de ciência, que elas às vezes trazem mitos. Então coloca o que é mito, o que não é. E a pessoa colecionar isso, que às vezes tem um monte, que é da sua infância. E outra coisa, não fica pensando nas novas gerações que são diferentes da minha, não. Que às vezes eu vejo cada batatada dessa nova geração que dá até medo. A gente perde o caminho de casa com o impacto da bobagem. De modo que isso tudo existe, é coisa muito séria e a gente tem que combater. Agora, a segunda técnica, da incorruptibilidade da imaginação. É isso que nós estamos falando aqui do devaneio. A pessoa tem que levar a imaginação de tal maneira que ela seja incorruptível. Quem manda nela é você. Agora, se você começar a ter fantasia sobre isso e aquilo, então, se for dentro da área sexual, com essas coisas todas, o assédio piora, tudo para psiquismo piora, tudo vai criar um problema maior ainda. Você entendeu? A pessoa cortar, então, aquele pensamento na hora, ela dominar. Cortar aquilo que não presta e pensar só o positivo, do jeito que eu estava falando aí agora há pouco. Hoje é a terceira vez que eu falo sobre o processo de devaneio. Você entendeu, né? Devaneio é coisa que tira a pessoa do sério e da realidade. Isso leva a pessoa para o buraco. Não é bom. Agora, é bom também você ler aí depois a caracterologia, que é que eu escrevi lá, a alucinação, esse negócio todo, para a gente entender bem o que quer dizer esse processo. Você está entendendo? Da distorção parapsíquica. Agora aqui, durante o SCP-2 que fiz, cheguei num lugar montanhoso, sem árvores, sem verde algum. Eu dei uma volta nessa enorme montanha escura, parecia de cor marrom, e de um dos lados, bem no alto, havia uma abertura que saía tanta luz, cor de fogo. Outro dia eu ouvi falar da central estatística de energia. Poderia ter sido isso mesmo? Não. A central
ela não é um forno, e nem é isso, não. É um lugar que manda energia para você, mas não precisa disso. Ela pode ser até desse tamanhozinho. O problema é a potência do processo de energia que vai lá. Mas lá não tem uma central, tipo Itaipu, com o negócio tudo, sabe? Não existe isso. No dia 1º de janeiro, completei 3 anos de TENEPS, mas logo nos primeiros meses vi o senhor se aproximando. Uma voz masculina disse: não, Rocha Lima. Rocha Lima foi presidente do lar de Frei Luiz. É meu amigo, eu conhecia há muito tempo. Ontem trabalhei por 5 anos nos trabalhos de ectoplasmia. Foi realmente Rocha Lima que veio em pessoa? Por que usou sua imagem? Sinto a presença desse senhor várias vezes, mas não me parece negativo. Deixei o lar do Frei Luiz nos anos 80. Ele poderia estar no grupo da Conscienciologia? Não, olha, eu vi, conheci, levava até americano para estudar as coisas lá. E o Rocha Lima eu conheci também pessoalmente, tem até os livros dele, tudo isso. Agora, ó, depois que ele dessomou, eu não tive contato com ele. Agora é fácil você ver se é ele. Ver se ele remoçou. Se ele ainda se apresenta com aquela cara dele, que era uma cara assim um pouco triste, de pessoa de idade, então ele não está bom. Agora, se ele remoçou, já rejuvenesceu, ele está bom. Possivelmente, se ele aparecer, vai ser rejuvenescido, porque ele é uma pessoa que ajudou muitos outros através de muitas décadas da vida dele. Qualquer coisa, se você quiser, é só ver os dados, tem tudo sobre ele na nossa holoteca, Rocha Lima, é só procurar lá. A distorção involuntária pressupõe-se não intencional ou não? Não. Tem distorção involuntária, é não intencional. Mas, por exemplo, existe a distorção também voluntária. Agora, como fazer a paraprofilaxia ou mesmo a correção dessas distorções? É estudando, é lendo, estudando. Participando, por exemplo, dos cursos aí sobre parapsiquismo, e trabalhando com esse trabalho de tudo quanto é tipo. Por exemplo, indo ao complementário, vendo como é que são as dinâmicas e outras coisas mais nesse sentido. Esse é o caminho para melhorar. Quem é que está com o microfone? É você, Lilian. Eu gostaria de saber se a labilidade parapsíquica ela pode ser uma sinonímia para essa distorção parapsíquica. Labilidade, não. Não. A labilidade, pelo contrário, ela pode ser muito positiva. Quando eu falo de distorção, é que tem alguma coisa que não é positiva. Agora, a labilidade é uma alteração do processo. Pode ser para melhor, pode ser para pior. Agora, distorção, não. A hora que você coloca distorção, há um desvio. Entende? Agora, a coisa que tem, vamos repetir o que eu falei antes. Essa distorção pode ser involuntária e pode ser voluntária, então com má intenção. Ou uma intenção também distorcida. Você entendeu, né? Então é isso que a gente tem que esclarecer bem. Tem lógica isso para você que eu estou falando? Agora, a base dessa distorção é uma base emocional, né? A maioria, né? Por causa do processo, quando mexe com parapsiquismo, a maioria de todos os erros e desvios, aquilo que eu chamo de desviologia ou perdologia, a maioria é psicossomático. Entende? Psicossomático que atua sobre os chakras. E o chakra maior que atua, e no caso, você sabe qual? Cai o chakra. É o óbvio. De modo geral, é isso. Eu estou te dando uma chapa geral aí da panorâmica dessa realidade. Tá certo? Pode falar. Professor, no detalhismo, na teoriologia, a teoria da dissonância paracognitiva, queria que o senhor falasse um pouco. A dissonância paracognitiva é o seguinte, é a pessoa que ela tem que começar a estudar os fatos e os parafatos em conjunto. Por quê? Uma pessoa pensa que quando tem um fenômeno parapsíquico, que aquilo vale tudo. Tudo quanto é fantasia, tudo quanto é imaginação, tudo que é inventividade da pessoa vale. Porque é outra dimensão. Isso é tolice. Entende? O problema é o seguinte, quanto mais evoluída esteja a consciência se manifestando numa dimensão, seja ela qual for,
Se ela tivesse manifestando com o veículo correto, mais lógica, mais racionalidade vai ter. Quanto mais evoluída a consciência e o ambiente, o holopensene que ela se manifestar, mais lógica e mais racionalidade vai ter. Então, a dissonância, ela começa quando a pessoa, por exemplo, está aí, ela fala assim, olha, eu acabei de ver uma vaca voadora amarela, aquela que eu já falei para vocês, voando. Isso não existe. Então, as coisas todas, nós não podemos perder a lógica, a racionalidade, a ponderação, o problema de julgar, sopesar a realidade das coisas, com muita ponderação, entendeu? Ver o peso do conteúdo dos fenômenos. Então, aqui nesse caso aí, é justamente isso, a dissonância paracognitiva. Então, a pessoa, a assimilação do conceito, a assimilação do conhecimento, ela distorce, entendeu? Então, é necessário a gente estar de olho com isso. Esse é o motivo, por exemplo, que lá na relação, se você for olhar ali, a especialidade da conscienciologia, tem uma lá, que é o problema da pessoa, da projeciografia. Ela escrever tudo que tem para ela poder estudar como é que é. E outra coisa, através disso, ela vai julgar o que ela tem. Esse é o motivo que eu falo com as pessoas. Anota tudo, faz anotações, depois você faz um balanço disso, faz um inventário da sua experiência, que é para excluir todo tipo de imaginação, de fantasia, de loucura e de alucinação, como eu falo aqui, ó. Alucinação. Os mal entendidos para si por meio de alucinações ou percepções sem objetos, no universo do misticismo e do dogmatismo. A alucinação é muito comum nesses casos todos, e a gente tem que excluir isso. Outra coisa, é por isso a pessoa não pode ter misticismo, entendeu? Ela ficar entusiasmada com as coisas, com beatitude, assim, cara de babaca, não pode, isso aí não funciona. Tudo vai dar e criar problema para ela, não dá certo. Para fato, sempre com um pé na realidade, sempre com pelo menos uma relação mínima com uma realidade. Não, sempre tem relação. Não, o para-fato sempre tem uma relação. Agora, o que se passa? Se aparece fantasia demais, por exemplo, aparece um Exu, lá uma consciência toda perturbada, toda transfigurada, cheia disso, cheia daquilo, você deve exteriorizar a energia, se você estiver fora do corpo, para liquidar com o assunto e ver o que é. Porque você exteriorizando a energia, ela não vai se sentir bem com as suas energias de equilíbrio, entendeu? E aquilo, então, tem que tomar uma atitude, às vezes melhora. Você entendeu isso aí? Sim. Esse nível? Entendi. Agora, ó, o problema todo é nós mantermos a nossa racionalidade e a lógica com bastante maturidade em tudo que nós fazemos. Quanto mais a pessoa é assim, mais ela vai acertar e vai errar menos. Isso é que é o ideal. Seja qual for a dimensão que ela esteja, seja o que for que ela esteja fazendo. Isso é generalizado em tudo que nós fazemos. Tá certo? Professor? Sim. Acho que pode ser aqui. Professor, eu queria entender um pouco essa questão da raiz entre a distorção parapsíquica, que o senhor colocou que é a distorção propriamente dita, e a bilabilidade, que seria a alteração. Ambos têm origem nas características estruturais das vivências passadas, não é isso? Quase sempre a experiência da pessoa atual, né? O problema é esse. Então, agora, a palavra labilidade quer dizer que é uma coisa que pode ser modificada, ela se altera, é instável. Sim. Não quer dizer que seja ruim tudo. Uma labilidade, por exemplo, patológica dentro da medicina é sempre ruim. Mas falar em labilidade, do ponto de vista geral, você não pode dizer que seja distorção. Bom, então... Nem sempre é. Agora, é por isso que eu gosto de colocar as palavras tudo bonitinhas e explicar tudo. Que há muita palavra guarda-chuva, muita palavra ônibus. Tem muita acepção. Então, o senhor citou o bipolar, né? Sim. Então, ela se aproxima mais da distorção ou da labilidade
parapsíquica? Não, a labilidade que ela está falando aí é alteração, não tem nada que ver também com o processo da bipolaridade. O bipolar poderia ser uma característica dele. A bipolaridade é uma das, vamos dizer, condições patológicas, psiquiátricas, piores, que tem, mais comuns atualmente. Porque isso aí tem aumentado cada vez mais. É tanto que eles mudaram. Antigamente era psicose maníaco-depressiva, eles passaram para a bipolaridade. Mas isso é muito comum. Agora, a característica dela, mais comum, é que a pessoa tem uma parte que ela está excitada. Ó, você deixou um papel no chão. Viu, Arlindo aí? Tem uma parte de excitação, de excitabilidade, e outra parte de depressão. Sim. Agora, quase sempre a pessoa, quando ela fica naquela fase de excitação, espera que 2 dias depois ela entra na depressão. E na depressão, ela sempre arranja alguém que é o J. Cristo para ela combater, tudo ela coloca em cima, aquela coisa toda. Isso é uma tendência da maioria deles. Mas isso é uma das coisas piores que tem em matéria de psiquiatria. E a pessoa se tratar, que hoje isso é mais fácil. E o melhor tratamento é a própria pessoa ver a hora que ela vai entrar em surto. Então ela começa a usar determinados requisitos, posicionamento, modo de pensar, coisa que ela vai fazer para evitar que o surto tome conta dela. Então a própria pessoa é que se cura. A melhor farmacologia que tem para bipolaridade é isso. Então, mas há medicamentos que ajudam a atenuar o processo. O senhor chegou aonde eu queria realmente focar. Eu sei realmente, antes até quando eu estudei, era maníaco-depressivo, hoje que se tornou bipolar, né? Então, o que eu queria saber é o seguinte, essa influência, o que, por exemplo, a consciência, quando ela evolui, quando ela já adquire conhecimentos conscienciológicos, e como ela pode interferir, é muito mais fácil ela fazer auto-interferência nesse processo do que o terapeuta, o psiquiatra. Nós sempre mandamos mais em nós do que qualquer outro serenão. Presta atenção. Não é só terapeuta, não. Serenão. Qualquer outra consciência livre. Nós mandamos mais em nós do que a consciência livre. Quem manda no seu micro-universo consciencial é você. Uma consciência livre jamais vai fazer forçar uma condição no seu micro-universo consciencial. Eles não fazem estupro evolutivo. O problema, então, é da pessoa. Esse é o motivo que a pessoa quer fazer coisa errada. Ela vai ficando para trás e vai fazendo coisa errada, até que um dia ela cansa. Por isso que tem gente que fica mais no acostamento, mais do que a média, né? Mas chega o dia que a pessoa volta, você está entendendo, na linha certa. Professor, essa labilidade, que eu ainda não participei de cursos da Malo, ela é apenas só dentro do parapsiquismo. Não tem assim, uma raiz tão profunda quanto a questão bipolar, né? Existe labilidade de tudo quanto é tipo. Por exemplo, uma doença, ela pode ser lábil, a manifestação dela. É instável. Ela pode se manifestar de diversas maneiras. Agora, por exemplo, o bifrontismo é uma labilidade da própria consciência. A condição do bifronte. Entendeu? De duas caras. É uma labilidade. Olha essa presença de maneira de outra. Agora, a mentiraria está tudo dentro do processo da labilidade. As pessoas que mentem sem parar têm o veso já faz de falar parte besteira. Do universo dela, né? Tem pessoa que vive dentro de um delírio permanente, né? Isso aí é mentiraria. Ela está fora da realidade. Agora, lá pelas tantas, ela começa a achar que aquela invenção que ela fez, que é a realidade dela. Sim. Então, aquilo que era fantasia no início, começa a ser realidade para ela. Essas coisas todas existem. Eu conheci uma pessoa que é chegada da família que tem relação ao direito jurídico. Ela fazia as leis e ela falava com uma convicção tão grande, para ela não era mentira, entendeu? E toda a vida dela, ela trabalhou nesse sentido. Mas agora o pior disso é quando a pessoa fica absoluta, quando ela dogmatiza.
quando ela é peremptória, ela afirma uma coisa como definitiva. Isso é a verdade absoluta. Isso é o pior que tem. Quando chega nesse nível, ainda mais ainda se for dentro do direito, está perdido. Mas geralmente a pessoa acaba quebrando a cara. Que a má intenção aí, e essa má intenção em direito acaba vindo a furo. Olha esse caso do Supremo Tribunal aí, essas coisas que têm acontecido com o Supremo Tribunal. É um monte de gente contra o Supremo Tribunal hoje no Brasil. Por quê? É muita bobagem que eles estão fazendo. Alguém lá deve ter sido comprado. Alguma coisa tem culpa no cartório atrás disso. Agora, quando o magistrado tem culpa no cartório, toda a população sofre. Quem leva na cabeça é a população, é o cidadão comum. Obrigada, professor. Aqui outra pergunta. Venho tendo muita dificuldade para instalar o EV. Entretanto, na madrugada de domingo, senti com lucidez uma vibração total no soma, e daí comecei a sair do corpo e cheguei a ultrapassar o teto. Ao mesmo tempo pensava em não voltar para o corpo naquele momento, porém não deu outra, voltei. Tive o EV provocado por algum aparador, pois eu não havia mobilizado as energias naquele momento. Tudo indica que sim. Agora, ó, quando a gente sai do corpo, não deve pensar no corpo. O erro seu foi que você pensou no corpo. Você ficou com medo de voltar no corpo, pensou nele, você voltou. Isso aí é uma das razões que faz a pessoa interiorizar prematuramente, antes da hora. Ela não quer, mas ela interioriza, ela volta para o corpo. De modo que quando você sair fora do corpo, pensa para frente, nunca você deixou para trás. Esse é o caminho correto, lógico, claro, e que funciona. Professor. Pode falar. Professor, primeiro uma correção aqui, eu cheguei atrasado hoje, não sei se já falaram. No final da tributologia tem autoparaperceptibilidade, está faltando P. Aonde que está? A tributologia, na primeira página. Ah, a tributologia? Deixa eu ver aqui. A última palavra aí. Está faltando um P, não é isso? Exato. Tá bom. Muito bom. Vê se tem mais. Okay. Professor... Olha, tem uma coisa que eu já falei, como você não estava aí, você não sabe. Na holotecologia está faltando uma palavra no fim, que é a cognoteca. Pode falar. E a dúvida que eu tenho aqui, professor, é o seguinte: na sexta linha da fatologia, tem aí os parafactoides. Sim. O senhor poderia falar um pouco mais sobre esses parafactoides? Parafactoide é tudo aquilo que vem da baratrosfera sobre você. Então, por exemplo, um assediador, um mega assediador, uma pessoa, por exemplo, uma concierge que esteja parapsicótica, a outra mesmo, uma concierge que é energivora. Então, essas são capazes de fazer tudo, e às vezes consciente ou inconsciente, mas que perturba a vida da pessoa. Ela não sabe o que está se passando. Então, é um factoide. É o parafactoide. Isso aí não existe, é ilusão. Entendeu? Você quer mais parafactoide do que um mega assediador que se apresenta como seu benfeitor maior? Isso é que é parafactoide. Falar. Professor Valdo, o estado vibracional você não colocou hoje não nesse verbete, né? Não, porque precisa. Não, sempre você coloca. Eu sempre coloco na maioria deles, mas esse aí é tão óbvio, né? É óbvio, por isso que pensei. Agora, se você quiser, depende da Rosa, vamos ver o que ela acha. Talvez o laboratório do EV. O laboratório do EV e o laboratório da sinalética. Tá. E o projetário... Tem que falar com ela. A Rosa está por aí? Ou já não está? Eu olhei, eu não... E na estrangeirismologia, o projetário. Você colocou técnicas projetivas aqui, né? Sim. Quando eu ponho, eu evito no outro lugar, né? Para não ficar rebarbativo, não ficar muito repetido, redundante, pleonástico. Entende? É lugar disso. Quem é que está com o microfone agora? Valdo. É lá em cima, faz favor. Dom Ivo. Eu queria saber a sua opinião sobre a Anísia da Silveira, que foi a psiquiatra que você... O quê? Anísia da Silveira. Sim, o que tem? A psiquiatra que você citou ontem. Qual que é a sua opinião sobre o trabalho dela? É muito interessante, vale a pena, e ela ajudou muita gente e vem ajudando até hoje. Tem muita gente que estuda isso, que é o estudo da esquizofrenia e o processo de inconsciente e outras coisas mais.
tem muita coisa real naquilo tudo, devido ao processo da pessoa. Agora, lá falta se colocar a holomnemônica, muita coisa vai ficar mais clara ainda. A holobiografia, holomnemônica, estudo ajuda a pessoa demais. Agora, vale a pena estudar, sim. Tem muito material dela por aí. É muito bom. Consciente. Foi ela que, praticamente, ela que montou isso aí, porque ela que sugeriu, ela que inspirou. Toda a montagem acompanhou. Ela é fora de série. Ela que trouxe os maiores fez muita coisa bonita aí. Ela foi contra. Outra coisa, tinha uma pessoa muito minha amiga, que era muito amiga dela. Eu sabia das coisas todas que estavam se passando por causa disso. É gente lá do Rio, sabe, que tinha contato com ela. Gente lá da Serra, da Processo de Petrópolis e outras coisas mais. Quase todas as instituições psiquiátricas do Rio de Janeiro têm uma oficina, né, do inconsciente trabalhando que foi inspirado nos trabalhos dela. Isso é verdade. Eu trabalhei em uma instituição também, Rio Bonito, que a gente trabalhava. Também Ela foi contra a lobotomia. Ah, sim, mas era um monte de gente que era contra. É o que o português, o Egas Muniz, que fez. Aquilo depois caiu. Que o problema é transformar a pessoa num vegetal através da cirurgia, quer dizer, é duro. Hoje eles estão fazendo a mesma coisa através de choque e através da química. Estão fazendo a mesma coisa. Tem muita gente vegetal ainda, dentro da psiquiatria, eu acho. Ela foi a favor da abertura das instituições, que o paciente fosse cuidado em casa, assim como nós já iniciamos. Não, isso aí sempre também, essa turma toda mais avançada sempre foi a favor disso. Tudo isso aí. O problema é casa, família, carinho, entendimento, afeto. Tudo isso pode ajudar mais as pessoas. Né? Quem mais que tem aí? Alguma coisa? Pode falar, Lídia. Valdo, você já comentou isso, mas eu gostaria que você enfatizasse, que nem assim no acoplamentário. A gente vem observando que tem muita distorção ainda. Mas lá foi feito para isso. Isso. Mas assim, a gente está estimulando, a equipe como um todo está estimulando a autopesquisa. Então a pessoa verificar sentimento, emoção, papapá. Só que mesmo assim tem alguma outra... Aqui, tem uma saída que eu estou dando para algumas pessoas do acoplamentário. Elas vão ao acoplamentário e vê vários acoplamentários, anota tudo. Agora, depois ela conversa com a turma lá e vê a opinião dos outros. Chega à sua conclusão dela. Depois, se ela tiver dúvida, atrás aqui que a gente conversa aqui. Aqui, no tertuliário. Vamos ver o que é que se passa. Para tirar os tira-temas. Você está entendendo? Fazer o tira-tema. Aí esclarece mais. Tá. E na questão assim, em sala de aula, que nem assim, tem alguns alunos e tá. Na sala de aula é onde tem mais jejum. É gente que está começando a engatinhar. Não sabe falar, não sabe andar, não sabe ouvir, não sabe ver. Você tem que esperar de tudo em matéria de aula. Mas não, eu estou dizendo já num nível assim, já médio, Valdo. Tipo então, assim, já não então você está com uma boa classe. Foi sortudo. Não é isso, mas assim, devido, tipo, não assim, aqueles introdutórios. Sim, né? mas vai fazer uma palestra, dar um curso lá no fim do mundo a primeira vez. Você vai ver isso tudo que eu estou falando. É aí que é o bom. É onde a pessoa fica em cima da chapa quente. É o acid test, o teste do ácido. É onde a pessoa vai ver essa realidade toda da turma que é inexperiente. Então tem que ter muita paciência, explicar com calma, traduzir as palavras técnicas nossas com calma. Tudo isso é preciso. Falar na linguagem daquela pessoa. Estudar ajuda. Principalmente na itinerância, sabe? Quando você tem que dar curso aí na itinerância, vale a pena isso. Mas o que mais? Fala. Eu gostaria assim mas quando a pessoa, às vezes até tem a experiência, mas a forma que ela relata a informação parapsíquica é mais assim, mística. Tipo, eu senti um chakra, acho que é isso. Sim, mas isso tudo você deve cortar na hora e expor. Assim, é bom você racionalizar suas coisas, suas observações. Pois é, mas o complementário é cheio disso.
São essas pessoas que eu estava falando ali, que eu chamava a pessoa e falava assim, ó, fica mais quieta com você e anota suas coisas. Não fala não, que vai chegar um ponto que você vai se tornar ridícula. Todo mundo vai ver os seus excessos, os seus exageros. Entende? Essas coisas todas tem. Mas isso é devido ao entusiasmo, à energia. A pessoa fica eufórica. Ela às vezes nunca sentiu aquilo daquele jeito. A psicosfera dela começa a vibrar sem parar. Aí ela quer falar, principalmente mulher, o laringo chaca solto, você já viu, sai bobagem de tudo quanto é jeito. Observa que às vezes já é uma pessoa a primeira vez no acoplamentário. E ela fala sobre tudo que acontece. Sendo que ela não é nem coadjutora lá de quem está monitorando o curso. Entende como é que é? Entende isso? Então essas pessoas é que precisam de ficar de alerta, atalaia, ajudar. Professor. Sim. Ontem, na tertúlia tipo humano, eu gostaria de saber, você falou de um tipo, você falou bem especificamente de um tipo humano, a professora. Eu gostaria, tipo a professora. Você falou a professora, sim. Professora. Não, tem um processo de professor e a ginasiana, que era do Davi Nácia. Que falava, lá vem a menina assim, na saia não sei o que, tal, disso. Fez até uma canção que percorreu o Brasil todo. Tinha até música, a normalista. Pois é, a normalista. Eu era normalista. Pois então. Eu sei. Então, é isso que nós estávamos falando. Tá, não, a normalista. Eu quero saber, que peças básicas deveria ter o vestuário desta professora? Ela lidando com adultos e com jovens. Vestuário decente, asseado, sem exagero, para dar exemplo para os alunos. Mas não precisaria ser sempre o mesmo tipo de roupa. Nada de colocar o negócio para que os para-choques ficam pulando para cima e para baixo, ou a hora que ela faz assim com a mão, aparece os para-choques lá, todo aluno fica lá olhando para ver se acha. Então é a descrição, mas não é propriamente um olhar tipo de também roupa. uma saia ou alguma coisa nesse sentido, que não fica os alunos tentando ver o que acontece. Você está entendendo como é que é? Muito cuidado toda vez que na aula os alunos começam a ficar assim, ó. Nossa, deve ter alguma coisa. Entende? Isso aí é internacional. Tá, mas existe algum tipo de roupa básica? Por exemplo, você tinha falado que você só anda de branco e usa sempre a mesma roupa. Não, mas eu fiz o tipo. Agora a professora é problema dela. Ela tem que ver o que faz, cada um pensa no seu tipo. Eu criei um tipo. Tipo é o personagem, é o protagonista, é o papel que eu desempenho. O que é essa vida? É um teatro. Agora, eu assumi isso. Eu estou desempenhando o meu papel. Meu papel é de pesquisador, professor, escritor, debatedor. Eu acho, né? Okay. Pelo menos eu acho. Eu não sei se os outros acham, mas eu pelo menos acho. Agora, o que se passa? O que interessa é eu achar, porque a vida é minha. Eu preciso ver o que eu estou fazendo. Agora, procuro não ser egoísta e nem também ter vaidade excessiva nisso, nem nada. Mas, por exemplo, uma pessoa ela não cuidar bem da higiene, está danado. Se ela se cuidar bem da higiene, todo mundo acha que ela é vaidosa. É ou não é? Observa. Então tem isso tudo. Você não tem que estar ouvindo o que é que o povo também fala. A voz, aqui, a voz pública, ou opinião pública, para mim é uma banana geral que eu dou há mais de 60 anos. Eu aprendi isso muito novo. Eu sigo a minha consciência. Não sigo moda, não sigo opinião pública, não sigo o Zeitgeist. Presta atenção, Zeitgeist, que é o espírito do tempo. Qual que é o que está na onda, a crista da onda? Eu não sigo isso. Agora, às vezes, você segue quando interessa. Por exemplo, quando tem algum aparelho top de linha que supera aquele que eu estou usando, que é muito importante como instrumento, eu estou na top de linha, tudo mais avançado. Aí a gente está na crista da onda. Isso é outra coisa. Agora, em matéria de memória, dentro do processo de fixação perante os outros, você está entendendo? Esse problema todo, isso aí é outra coisa. Agora, eu criei um tipo.
Por exemplo, tem mulher que já é um tipo desde que nasceu. Por exemplo, você encontra certas mulheres que têm o olho puxado assim, que não é oriental, mas um olho de cobra, com o nariz mais comprido, o rosto. Aquilo é um tipo de mulher. Você está entendendo como é que é? Se ela souber trabalhar com aquilo, ela fixa um tipo o resto da vida. Então, cada pessoa precisa de estudar para ver comer. O que ela quer? E outra coisa, é aquilo que eu disse ontem, vou repetir aqui. Criar um tipo e vivenciar esse tipo é preciso de ter personalidade, não é qualquer pessoa que aguenta. Senão ela vai começar a brigar com todo mundo. Porque isso incomoda os outros. Você não é diferente, mas é diferente. Você está entendendo? Não. E outra coisa, a hora que você cria um tipo, acabou. Você já fixou uma condição. Você já deu seu cartão de visita em silêncio. Entende? Esse negócio que eu falei ontem foi só para começar. Tipo, pode-se escrever um livro. Inclusive o Jung escreveu um, né? Que chama Tipos Psicológicos. Mais sério, é. Agora, o problema todo é esse. Esse tipo que eu estou falando, que é o tipo humano, raramente eu vi isso escrito. Quem fala às vezes nisso mesmo é gente do teatro, que vai criar um tipo. Por exemplo, existe aquele ator ou aquela atriz canastrona, que é a canastra, como a gente chama, que ela sempre faz um determinado tipo, que ela não sabe fazer outro. Então tem aquele ator que é sempre o cara mau, tem a outra que é sempre a ingênua, não é isso? Entende? E por aí vai. Aquilo é uma criação de tipo, porque a pessoa, ela não tem versatilidade na representação. O protagonismo dela é pobre, acanhado, é pequeno, entendeu? Agora, então, ela já criou um tipo para viver daquele tipo. E outra coisa, tem pessoas que às vezes fazem um tipo no cinema, aquilo ficou tão característico que depois ela quer sair do tipo e não consegue. Você está entendendo? Porque aquilo fixou a imagem pública que essa pessoa tinha. Agora, geralmente, é porque ela também não tem labilidade. Isso é que é a labilidade que nós estamos falando. Ela não tem versatilidade. Ela não tem, vamos dizer, essa possibilidade de metamorfosear a condição. Você está entendendo? Se transformar. Isso é que é a coisa séria. Agora, a criação de um tipo não é tão difícil fazer. Agora, a manutenção, como tudo na vida, é difícil. Isso aí a gente tem que considerar. Então, só para acrescentar o que a Julieta falou, além das experiências das ICs, existe uma obra de uma educadora chamada Gilda Castro, que eu trago o livro amanhã, chamado Professor Submisso a Aluno Cliente. E ela faz um estudo das evitações em relação ao traje do professor, da professora, critica e coloca uma série de orientações. Muita gente já escreveu sobre isso. É interessante isso aí. Tem vários livros sobre isso aí, não é só isso não. Professor Valdo. Sim. De bola. Pode falar. Aqui na crescendologia, na página 20. Sim. O senhor poderia falar... Crescendo patológico, omissão, distorção e inverdade. Minha dúvida maior está nessa questão aí da omissão. De quê? Da omissão em relação aos outros. A omissão. Uma pessoa, por exemplo, você pode esconder um fato, você está fazendo uma distorção. A omissão pode ser distorção. Agora, ela aumenta mais a distorção, se omitiu. Você está falando uma coisa de uma pessoa, só vê o lado pior. No entanto, tem 2 ou 3 fatos que são fora de série. A pessoa tinha que falar aquilo para equilibrar aquele retrato que ela está fazendo do outro. Ela não faz. Então, como é que fica? Você entendeu? Então, aí entra o processo dessa omissão, distorção e inverdade. Então, a omissão, até um certo ponto, ela não é inverdade, presta atenção, ela não é uma mentira. Você se omitiu às vezes em favor da pessoa. Numa hora, por exemplo, você podia se pronunciar e falar uma coisa, mas que seria contra ela, você ficou calado, você se omitiu. Isso vai ajudar a pessoa. Você está entendendo? Agora, não é uma inverdade. Você apenas omitiu o fato.
Agora, a inverdade é quando você torce o fato, você alterou tudo, deu para trás. Agora, omissão, então, não é a mesma coisa de mentira. A gente tem que entender bem as abordagens, as expressões, os construtos, entende? Para a gente não confundir isso. Então, vê se você entende bem o que eu estou falando nisso aqui. Crescendo patológico, omissão, distorção, inverdade. É um crescendo mesmo, observa. É ou não é? Você entendeu aí agora? Entendi. Uma outra dúvida que eu fiquei aqui, professor, na perfilologia, o senhor coloca tanto na masculinologia quanto na femininologia o mega mentiroso ou a mega mentirosa. Poderia dar exemplo? O mega mentiroso é a mega mentirosa. O que você quer? Exemplo. Isso não precisa, né? Olha o Lula. Olha os políticos brasileiros. Olha, pega lá o canal da Câmara e o canal do Senado. Você vai ver um monte de mega mentiroso ali dentro. O que eles prometem, não faz nada. O outro que diz isso, que não é verdade. Pega só a turma do Lula, que são o Alibaba e os 40 ladrões, que eu já falei aqui na época, e o Mensalão. Olha como é que esse povo mente. São os maiores mentirosos da história do Brasil em matéria de dolo para o povo, de marginalidade para o povo. São os maiores. E outra coisa, quem é que já foi para a cadeia, quem é que já pegaram, praticamente não tem nada. Agora veja, é lógico que o presidente da República está no meio disso. Como é que eles iam fazer tanta coisa com tanta gente sem o chefe da nação saber? O chefe da nação, ele é superior ao chefe do exército. Quem manda é ele, sabe tudo. O SNI, na época, o sócio, tudo está falando para ele. Agora, ele sempre falou, ele é um mega mentiroso que o povo acha, porque é o seguinte, ele nunca sabe, nunca ouviu, nunca viu nada. Não ouviu, não viu nem nada, não sabe nada. Entendeu? Então, você veja, é mentira ou não é? A outra coisa, a gente tem que ressalvar o Lula numa opção de coisa. Primeiro, ele não lê. Uma pessoa que não lê, você já tem que fazer uma opção de desconto para ela. Entende? Então, uma coisa é certa. Ele realmente tem pouca informação, porque ele não lê. Mas a informação oficial do governo, ele recebe, porque esse geralmente não é leitura, eles leem para ele. Já traz tudo mastigado para ele. Agora, essa semana está saindo mais um artigo de uma pessoa metendo o pau no presidente da República devido a esse negócio dele combater. Que esse negócio de ler, não, me dá azia, eu não posso ler. Falei assim, isso desserve o Brasil, isso vai contra a população, está tudo errado. Um bico de artigo de página inteira no jornal. Eu já vi até agora uns 20 que já saíram sobre isso. Realmente é uma coisa absurda, né? No Brasil, nós nunca tivemos um presidente que falasse tanta batatinha igual esse aí. Entende? Tanta batata, tanta situação, abobrinhas, etc. Agora ele fala demais, né? Todo mundo que fala demais dá bom dia à poste. E faz continência para a poste também. Dá bom dia para cachorro. Está entendendo? E faz continência para a poste. Quando a gente passa a dar conta. De modo que pensa nisso super mentirosos e os mega mentirosos. Olha, entre vocês eu não vi nenhum que seja mega mentiroso aqui, tá? Nem mega mentirosa, tá? É bom a gente clarear isso, né? Tá certo? Viu, Arlindo? Viu? Viu o que eu falei? Pois é, viu? Tá certo? Só mentiroso um pouco, né, professor? Professor, a distorção parapsíquica, no caso das dinâmicas, por exemplo, então às vezes eu percebo assim, eu estou com uma questão de ser um pouco mais cético, observar mais um pouco em relação à parte de fenômenos. Mas às vezes eu vejo também que dentro das dinâmicas o pessoal fala demais e tal. A dica seria a mesma do acoplamentário? O pessoal anotar mais? Isso é para tudo quanto é processo parapsíquico. A gente só deve falar quando a gente tem certeza. Não se deve emendar nada, aumentar nada, inventar nada na situação, incluir ali, fazer um enxerto. Isso não é bom. Porque senão a própria pessoa nunca vai saber a realidade. Lá pelas tantas, aquilo que ela acha que é a tolice que ela inventou,
ela já vai ter aquilo como sendo a verdade. Então ela se confunde toda. Lá pelas tantas ela não sabe o que começou. É igual a coxa de retalho. Ela não sabe qual foi o pano que começou a coxa de retalho. Aí dá uma confusão geral na cabeça dela. Tem a questão quando a gente está para a percepção, tem algumas coisas que vem imagem mental. É nisso que acontecem maiores distorções também, né? Porque às vezes você tem ali, percebe alguma coisa... Não é isso. O que dá mais confusão na cabeça é quando acontecem coisas novas que a pessoa não está acostumada. E ela acontece, ela fica excitada com aquilo, começa a falar e passa a dar conta. Então é preciso de haver comedimento, precisa de haver mais tranquilidade, paciência, vai devagar. Nada de ser impulsivo no caso. Entende? Não se pode precipitar nisso. Paulo, aqui. Sim. Na sexta-feira, nós temos 2 anos que nós, na dinâmica, antes de qualquer debate, todo mundo anota. Depois é que o debate é feito, e na hora do debate ninguém pode anotar mais aquilo. Depois a gente junta um grupo e faz o levantamento. Nós temos mais de 20 mil registros. Praticamente não chega a ultrapassar 20% as coisas que batem. Certo? Então, 80% é ilusão. A ilusão é fantasia. Isso daí está dentro da média. Agora, imagina o seguinte, se a gente, mesmo esses 20%, pouquíssima coisa daquilo, você pode chancelar. Muitas vezes você faz uma pergunta para a pessoa e ela confirma aquilo ali. Então isso aí é batatófico, certo? Mas tem muita coisa que é muito subjetiva. Agora, quando a pessoa não fala, dificilmente 2 viajam na mesma maionese. Então, pelo menos a gente começa a observar alguma objetividade ali. Então, a gente está tentando objetivar a percepção, certo? E levar as pessoas à pesquisa. Uma coisa dificílima que a gente tem é a pessoa gostar de pesquisar e estudar aquilo. Então, mais ou menos, nós tivemos uma média de uns 30 a 32 participantes, mas na pesquisa hoje está resumida a 2 pessoas. Nós começamos com mais ou menos 15. Pois é, porque as pessoas, é o seguinte, elas querem tudo para amanhã cedo. Aquilo que precisa de 10 anos para a pessoa pesquisar, ela quer para amanhã cedo, já tudo mastigado, só falta engolir. Então ela não quer fazer esforço. Isso é a chamada lei do menor esforço. Agora, seria bom vocês falarem nisso, a lei do menor esforço, a preguiça mental, a estafa que a pessoa está, falar com ela, o que é que falta? Sua alimentação está correta? Você dorme o suficiente? Sua carga horária de sono é suficiente para você? Como é que é você? Você está aqui, já está pensando em alguma coisa lá fora? Você tem dificuldade de fixar no megafoco o tempo todo? Isso tudo é importante. Porque assim a pessoa começa a ver que, para fazer pesquisa, é preciso haver persistência, pertinácia, tenacidade, constância, perseverança. Falar essas coisas todas, às vezes dá certo. Eu acho que dá certo, porque senão vocês não estariam aqui, né? Isso é a maior prova. Hoje, que é uma segunda-feira, tem esse monte de gente aqui, ó. Tem mais de 50 pessoas aí. Numa segunda-feira, isso é raro. Isso não é para qualquer um. Você sabe, segunda-feira é um dia trágico, né? Na semana, né? Para muita gente. É trágico. Esse é o motivo que a gente não dava tertúlia na segunda. Então tem gente que chega aqui na segunda e está tudo assim, né? As pálpebras superiores estão um pouquinho mais pesadas do que o normal. Entende? Agora, um dado interessantíssimo, que isso aí não era nem objeto de pesquisa, né, mas foi observado, é que nós temos 12 atendimentos. Né? Cada atendimento dura mais ou menos uns 10 minutos, entre a assimilação, o relato e tudo. Então, dá 12 atendimentos. Até mais ou menos o 6º atendimento, o nível de lucidez e de percepção é alto. A partir do 7º, as pessoas não anotam mais nada, tem um devaneio total, vai chegando e no final está todo mundo baleado. Então, em 50% do tempo, as pessoas conseguem se fixar. Então, a hora que chegar, você for passar por 7, faz um barulho grande. Aí todo... para ver se acorda o povo. Às vezes é bom isso.
Tinha um cara que uma vez me deu uma matraca. Você sabe o que é matraca? É. Aí outra coisa, você põe aqui, ó, debaixo. Ninguém viu. A hora que então que começou a fazer barulho, aí você mostra. Aí acorda todo mundo, é uma saída. Isso é labilidade energética, né? É. Agora, tudo devido ao processo emocional. E a pessoa, então, ela joga a toalha, né? A câncer. Eu não sei se você sabe daquele curso que eu dei sobre o processo de conscienciograma. E eu queria fazer várias horas. Então, foi o cosmograma. E foi um monte de gente lá. Isso é lá na Casa de Espanha, aquele negócio todo. Agora, o que se passa? Eu falei assim, olha, nós vamos colocar um monte de recorte de periódico, e periódico mesmo, revista, jornal, em cada lugar que havia. E vocês vão trabalhar, porque nós temos muitas horas para trabalhar. Agora, mais ou menos 1 hora depois, a metade do povo foi embora. Qual era a desculpa? Não, eu tenho que viajar. Tinha gente que era lá do Rio, que não tinha que viajar. Você está entendendo? Mas então só por quê? Porque a gente exigiu que a pessoa sentasse na mesa e não saísse para interpretar tudo aquilo que estava lá. Agora, foi mais da metade, foi 55% do povo, foi um fracasso. Então eu falei assim, ó, tem que dar muito desse curso, nós temos que fazer isso em algum lugar. Foi por isso que a gente fez aí o cosmograma no holociclo e colocamos todo mundo a funcionar com isso. Mas veja, o percentual dessa turma que mexe com cosmograma, você acha que chega a 25% da nossa turma? Eu acho que não chega. Nem 25%. Pois é, preciso saber. Você acha que de 558 pessoas que nós temos aqui em Foz, 25 pessoas participam do conscienciograma? 25 pessoas dá, veja bem, são 125, 140 pessoas. Você acha que tem? Não, inclusive eu e a Sandra estávamos comentando que o número de pastinhas que está lá, a gente tem uma pastinha para cada voluntário. E tem pastinhas que estão lá paradas. E a gente sentamos e falou o que nós podemos fazer para estar incentivando as pessoas. Agora, ó, deve falar a verdade. Reunir todo mundo e falar com realismo. Falar o seguinte, vem cá, você aguenta ou não aguenta? Você vai julgar a toalha? O negócio tem que ser certinho. O Luiz, às vezes, apertava os outros. Foi por isso que apareceu muita gente. O Luiz, ele tinha mais carisma, acho que a gente. Mas tem que ter uma pessoa que fala as verdades também ali, senão não adianta. Agora, está todo mundo muito sem tempo, e cosmograma demanda tempo, né? Eu sei que para mim, ele levou uns 4 anos. Tempo, isso aí é eterno para todas as vidas, todos os corpos e todas as pesquisas. Todo mundo vai falar em tempo. Então não venha com esse negócio de tempo. Então você fala com a pessoa, é melhor então você desistir, né? O tempo já dominou você. Na próxima vida, quando você se libertar do tempo, você apareça. Até lá já vai ter até mais material, você vai ter que se dedicar mais mesmo. Agora, tudo tem que falar assim, com a maior naturalidade. Eu queria aproveitar também a oportunidade até para falar para o Hernando que a gente copiou na dinâmica do cosmograma essa metodologia do seu curso. Então, lá em média são 9 pessoas que são atendidas, que são o número de participantes e visitantes, né, que a gente convida. E a gente tem anotado tudo realmente. Não só o que é feito ali, porque como é precedido da técnica do cosmograma, a gente anota os recortes, os títulos dos recortes, para buscar, inclusive, ver quando é que há uma evocação, né, quando é feita uma assistência àquilo que foi recortado. E realmente, mesmo assim, o índice é pequeno, mas eu vejo que ele está aumentando. Com o tempo, a gente começa a bater mais e ir melhorando. É que não está aumentando em quantidade de percepção, mas a acurácia da percepção tem aumentado. E tem pessoas que ela mesma não botava nem fé na própria percepção dela, não tinha autoconfiança nenhuma, e essa pessoa está deslanchando hoje depois de 2 anos ali, sem saída. Porque às vezes eu vejo que é o meu caso, como para mim era zero essa questão do parapsiquismo, tem que ser com persistência, né? E às vezes a pessoa que já tem essa facilidade,
eu acho que ela não, às vezes não quer nem abrir mão do tal do misticismo, daquilo que já tem, eu vejo por aí. Mas olha, de qualquer maneira, você tem esperança, não tem? Se tem esperança, acabou. É a última que desceu, mas eu tenho esperança. Então acabou. Então nós vamos seguir, vamos insistir, que é por aí mesmo. Agora a gente quer mais. Não, então só lembrar. Desculpa, passei alguém. Aonde que é? Eu só queria falar um negócio que eu lembrei que nesse curso teve até uma pessoa que ficou tão nervosa que saiu e deixou um bilhete anônimo, lembra? Dizendo que era tudo manipulação, não sei se você lembra disso. Ah, não, no meu caso, se eu for contar os casos de gente doida, eu passo aqui a noite inteira falando para vocês. Eu lembro. Agora, em compensação também tem aquele caso lá do povo que foi, nós proibimos de fazer gravação. Aí as pessoas começaram a gravar. E gravar 2 palestras que eu fiz. Agora, quando foram ver, tinha umas vozes esquisitas na gravação lá, falando o que eu estava falando. Aí criou um problemão para o povo. Dentro do gravador comum desses pequenos, apareceu uma voz e debatendo o tema. Agora, fato lá na hora. Agora, a pessoa ficou tão... que deu um jeito. Não era para gravar, nós falamos para não gravar, que o Instituto cortava. Agora a pessoa gravou, veio o assediador e começou a falar para ela. Isso tudo aconteceu mesmo, 2 vezes com essa pessoa. Agora, fatos assim, nós já tivemos de tudo, né? O que você pensar. Essas coisas tem. Agora, ó, existem pessoas que estão preparadas para aquele curso que elas estão frequentando, que já pagaram a matrícula, a inscrição, aquela coisa toda. Existem outras que não estão preparadas para aquilo, que às vezes é porque a mãe pediu, o outro forçou, a namorada quer, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem que também dar o desconto para essas companhias e esses grupos. Está entendendo? Porque isso aí tem que dar um desconto, não tem saída. Essas pessoas que estão despreparadas, elas não vão ficar preparadas de uma hora para outra. Mas pode falar. Estava comentando, é difícil ter paciência para certas coisas, então o pessoal não está preparado. Pode ter sido isso, a pessoa nem foi lá para isso, ou foi, não sei, né? Ficou nervosíssima ali, não aguentou. Mas... Agora, ó. Você até falou, a manipulação é sim, só que é orientação, a manipulação para uma outra coisa. Existe o caso daquele deputado lá em Belo Horizonte que eu pedi para ele para se retirar, que a porta era serventia da instituição para a pessoa ir para a rua. É deputado e era candidato de novo. Existe o caso daquela dona que quis defender os processos de orientalismo num curso que eu estava dando que não tinha nada a ver com isso. Eu também tive que fazer a dona dar um jeito. Assim, igual esse, tem um monte. Existe aquele povo, por exemplo, de Porto Alegre, que quando eu comecei a expor a situação mais avançada e as perguntas ficaram mais bravas, eu então, para começar o curso, eu já sabia como é que ia acontecer. Eu falei assim, ó, todos aqui têm 15 minutos para ficar aqui dentro. Se você não agradar daquilo que nós falarmos, é só se dirigir à porta que eles dão o dinheiro de volta do seu curso. Observa bem. Como eu ia falar umas coisas bem avançadas, o que eu fiz? Nos primeiros 15 minutos, eu desanquei com tudo que precisava de falar. Aí o cara me perguntou sobre J. Cristo, você já viu, né? O que eu falei? Agora, em Porto Alegre que deu maior auê. Aí saiu um casal, saiu uma moça atrás, saiu outro rapaz, saiu a pessoa. Aí, a hora que passou 15 minutos, eu falei, como é que é? Mais alguém? Fecha a porta. Então vamos falar umas verdades. Agora, tudo isso é que me levou a fazer aquela técnica de você aumentar ou diminuir a audiência. Você já viu que tem a técnica. Não, tinha época que não dava... o regulador. A reguladora de ouvintes. Eu lembro que no início lá do PC não dava vazão ao ar-condicionado, que era bem, né, naquele salão lá, você fazia isso, não podia esvaziar e ficava frio de novo.
lembro disso. Agora, isso aí não deixa de ser... Naquela ocasião, era muita gente que vinha para explorar, gente. Sim, era demais. Você tinha que ir contra. Tinha gente até que, às vezes, a gente reclamava de trabalho, do prédio, a gente morava... Gente, chuva. Olha aí. É possível escutar direito com a chuva? Não. Essa que é aquela experiência que eu falei que a gente precisa de ter. Agora, está tocando piano, alguma coisa, né? Né? Um piano é bom. Mas então isso pode ser distorção também, né? Que a pessoa não aguenta, né? O negócio distorce para dentro, né? E acaba esterilizando, né? Não aguenta, não aguenta a retidão da coisa, né? Mas, de modo geral, então, a distorção parapsíquica, ela se apresenta de maneiras diferentes e muitas, vamos dizer, de manifestações que têm objetivos também diferentes. Agora, existe distorção que é patológica realmente, e tem outras que é por ignorância e inexperiência. Isso tudo também a gente tem que dar um desconto, né? E ver como é que é. Agora eu estou vendo que o Luiz está aqui. Ô Luiz, de vez em quando é bom você ir lá e dar uma de mão para a nossa antiga turma aí, ó. Como é que é? Se tiver isso, você está vendo que estão fazendo força. E outra coisa, o material lá já aumentou demais. Eu toda semana despejo no mínimo uma cuba de material, principalmente da internet lá dentro. E quem faz mais isso para mim atualmente é a Adriana. A Adriana, que é especialista do assunto atualmente, é ela que está trabalhando mais nesse setor. Agora tem muito material bom. E eu estou colocando tudo lá. Um dia, se eu precisar, eu vou lá ciscar aquele material todo. Tá certo? Professor, vou abrir a vez dela lá. Se puder voltar lá. Dela lá. Só dizer que nós precisamos mesmo de muitos voluntários para dar conta, porque o material... Por isso que é bom Luiz ir lá. Ela falou que você tem carisma com o cosmograma, de modo que vai lá e dá uma nadada de braçada, assim, para ver o que... Não, aquilo, olha, eu pensei... Joga energia. Professor Paulo... Mas pode falar. Eu queria entender a relação dessas síndromes aqui que você colocou na sindromologia com a distorção parapsíquica. Sim. A síndrome da abstinência da baratosfera. É aquela pessoa que veio para cá, mas ela continua com o pé na baratosfera. Ela se sente que aqui não está tão bom, porque ela estava acostumada lá. Quer dizer, é um assediador extrafísico que ressomou e que continua assediador. Então eles têm falta da baratosfera, do infernão dele. Entende? Então isso aí, ele distorce tudo para poder mandar, dominar, mobilizar as pessoas, enfim, sabe? Empalmar tudo na mão dele. Síndrome da ectopia afetiva é a síndrome do amor errado. É aquela pessoa, por exemplo, que ela fica fanática com alguma coisa e ela não sai daquilo. Entendeu? Ela não admite. Todos os fatos estão mostrando que aquilo está errado, mas ela não, ela defende aquilo, com unhas e dentes. Isso é que é ectopia afetiva. Ecto quer dizer fora, topos quer dizer local. Está localizado fora da realidade, fora daquilo que é o verdadeiro local. Entende? Afetiva, no caso aí. Que é por isso que é assim. Isso é assim do amor errado. É aquela pessoa que coloca uma sensibilidade dela, a afetividade dela, em cima de um objeto que não tem valor nenhum, que não merece aquilo, que não corresponde àquilo que ela quer. Você entendeu? Sim. Essas que são as duas síndromes. Mas aí a relação dessa segunda síndrome com é o que tem mais toda a distorção. Então a pessoa pega isso para distorcer tudo. Então chega aquela pessoa que é um assediador, ele fala assim, eu estou vendo aí um serenão, e o serenão está falando que é bom você me dar 500 pratas que eu preciso. Você está entendendo? Sim. Tem disso tudo. Onde tem mais distorção parapsíquica é aonde? Nas seitas. Seitas, de modo geral. É aquela pessoa que manipula os fregueses dela. Isso é quem lê a mão, quem vê carta de tarô, astrologia, quem faz horóscopo. Esse é que faz as maiores distorções parapsíquicas de tudo. Porque muitos deles são realmente sensitivos, reais. Mas eles distorcem para alcançar aquele objetivo que ele precisa.
Então é um profissional da distorção. Os verdadeiros profissionais são esses, das seitas. Entende? Uma pessoa que é da seita mostra que ela é facciosa, ela não é universalista, ela não tem uma mega fraternidade. Entendeu? Seita quer dizer sectário. Entendeu? Nós temos que ser da holofilosofia do universalismo, é da mega fraternidade. Isso é que é importante. Quem é que vai falar aí? Pode ir. Professor, aproveitando o gancho dela, no caso de uma pessoa dessa trabalhando na seita, que ela tem essa distorção, que ela faz isso aí propositalmente, como é que fica esse parapsiquismo dela na próxima vida, ou na mesma vida? Não, vai ficar tudo na baratrosfera junto com os assediadores, é um com o outro, né? Os afins se atraem. Ela não vai perder o processo parapsíquico dela. A tendência é até aumentar. Mas agora, ela só vai obter sucesso e sair bem com isso se ela colocar a cosmoética. Se não tem moral, tudo dá para trás. Então, isso não tem saída. Vai chegar um ponto que ela vai deixar de ser assediadora e vai mudar o caminho, né? Ela acerta o passo. Entende isso? Professor, eu fiquei com uma dúvida aqui em cima do que você estava falando para ele aqui, da questão da pessoa só falar quando ela tiver certeza. Mas como é que fica, por exemplo, isso dentro de um curso? Porque quando a gente está, por exemplo... Não, no curso, escuta, no curso, se a pessoa perguntou, você fala assim, olha, eu senti isso, não sei se está certo. Veja, é isso. É porque... Agora, a gente tem que falar certeza, é a hora que uma pessoa vem e pergunta uma coisa para você, que aquilo vai influir na vida dela. Você só deve falar com certeza. Você veja, eu nem tudo que eu falo aqui, eu mostro certeza daquilo, não. Tem coisa pelo contrário. Como é que eu falo? O caso do Adorno? Infelizmente, sobre esse aspecto, eu não tenho competência, não estou autorizado a afirmar nada. Eu não tenho competência para dizer nada sobre isso. Louco daquele que achar que sabe tudo, que é o dono da verdade, ou que tem um conhecimento polimático universal de consciência livre. Eu fiquei com essa dúvida que, por exemplo... quando consciência livre não tem nessa dimensão. Já chegou um cara e falou assim, não, eu acho que a minha namorada é uma consciência livre. Eu falei assim, esse amor bateu todos que eu conheço. Eu nunca vi um amor tão forte igual ele. Bateu tudo. Nenhuma mulher aqui já recebeu um elogio desse, garanto. Viu? Ninguém. Negócio é sério. Eu perguntei isso, professor, porque quando eu estou participando de dinâmica ou acoplamentar, eu falo para valer, assim, exatamente para ver se vai ter mais alguma pessoa... Tá certo, mas aí você é um técnico falando, né? Você está sabendo o que você está falando. De modo geral, não, um técnico. Você é um técnico. Professor Valdo. Sim. Eu também, assim como ele, nas dinâmicas que ele falou que fala, eu também falo, mas... Sei, mas é isso às vezes... São coisas que A única coisa é o seguinte, vê se você está dando bom dia para cachorro. Não, professor Valdo, eu não tenho certeza. Está dando tudo certo? O que eu expresso os pensamentos que me vêm na hora. Pois é, então você deve falar, não, eu estou com esse pensamento, está certo, errado, vale a pena, é conveniente. Eu não fico dizendo que eu acessei nenhuma central, nada disso, mas tudo agora, que vem na minha fala cabeça, antes, é pertinente isso que eu estou pensando? É adequado para esse contexto? Aonde eu vejo é na confirmação da fala do outro, nas dinâmicas. Pois é. Não, mas aí o que é ideal, quando é assim, você espera e depois você fala assim, eu confirmo isso tudo que ela viu, porque é igualzinho que eu vi. Pronto. Entendi. O caminho é esse. Entendi. Aí a coisa fica muito melhor, né? Entendi. Tem mais alguma pergunta que ficou mal parada e obscura? Posso passar a bola? Posso? A você. Pontuações da tertúlia de hoje, 24 votos online, 9 perguntas respondidas online, 24 perguntas presenciais, 86 assinaturas no livro de presença e 18 praticantes da técnica da INVEX. Depois da leitura dos verbetes, tem um recado apenas da Dulce, da Uniescom. São 19 verbetes. Abridor de caminho, análise egológica, autofracasso deslocado, autopersuasão primária, crescendo linguística imagética,
evolução agonística, fenomenalidade, funcionalidade, holopensene, holopensene automimético, ideia sutil, momento da circunspecção, mutualidade da comunicação, paradoxo da autorreflexão, picotagem das ideias, recurso parapsíquico, retrospectiva autodesassediadora, somatório de esforços, Pele Tertuliano. Pessoal, boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los, em nome da Unescom, a participarem dos painéis de livro dos autorandos. Esses painéis vão ocorrer todos os dias, a partir das 3 horas, e é um debate, né, das experiências dos autores, dos autorandos. Então é importante a participação de todos vocês que pretendem escrever ou que estão escrevendo um livro. Hoje é o painel com Alexandre Nonato. Ele vai estar falando sobre a experiência dele na escrita do livro sobre o JK. Obrigada. Nada? Fernilda, pode pegar esse microfone verdinho? Obrigada. Alô? Ganhou o verbete, abridor de caminho com 15 votos. Boa tarde, obrigada.